E a outra leitura seria a seguinte: Deus foi manifesto em carne. Essa é uma outra leitura perfeitamente possível aqui desta linha. E essa é a primeira verdade que pertence ao mistério da piedade e que a igreja deve defender, que a igreja deve propagar. Deus se manifestou em carne. E nós falamos sobre isso ontem. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne, veio aqui e habitou entre nós. E nós aprendemos ontem, quando nós olhamos para Romanos 8:3, nós aprendemos ontem que Deus se manifestou em carne para poder sangrar e morrer, para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer observando a lei mosaica. Romanos 8:3 mostra isso com clareza. Era impossível que pela lei nós fôssemos justificados. Então, Deus enviou seu Filho que se fez carne e puniu no corpo dele, na carne dele, o nosso pecado, viabilizando a nosso perdão e a nossa justificação. Essa é a importância dessa afirmação: Deus se manifestou em carne. Se você não crê, se você não aceita, se você rejeita o ensino de que Jesus é Deus que se fez carne, você não abraçou o mistério da piedade. Você não é um defensor, alguém que se coloca junto com os demais crentes em Cristo, criando ou fortalecendo a coluna e o alicerce que mantém a verdade de pé. Você pertence a uma outra fé, a uma outra crença. Se você não crê que Deus em Cristo se manifestou em carne. Você pode ser sincero, você pode vir à igreja, você pode praticar alguns atos religiosos, tudo isso você pode fazer, isso vai ser muito bonito talvez. Alguns mestres gnósticos tinham vidas marcadas pelo ascetismo, eles se abstinham de relações sexuais até com suas esposas, eles se abstinham de certos alimentos, eles emagreciam. Essas seitas, nós temos registros sobre essas seitas no IV século, no norte da África, em que os adeptos dessas seitas muitas vezes tinham que ser amparados de tantos jejuns que eles faziam. Eram pessoas esquálidas, magérrimas, fracas, de tantos jejuns que faziam. Eram religiosos extremamente zelosos, mas não criam que Jesus Cristo se manifestou em carne. Os gnósticos nunca acreditaram na encarnação do Verbo, porque eles criam que Jesus era apenas um espírito com aparência humana, e rejeitavam a encarnação do Verbo. Olhando então para eles, o apóstolo Paulo cria essa alfinetada, citando esse hino, que é um hino antigo. Ele cita esse hino, alfinetando os gnósticos, dizendo: olha, vocês, na verdade, com toda a sua piedade aparente, vocês, na verdade, não detêm o mistério da piedade. Não sendo piedosos, vocês são apenas ímpios. Não importa quantos jejuns vocês façam. Vocês não creem que o Verbo se fez carne. E não crendo nisso, as suas práticas religiosas não valem nada, porque não são expressões da verdadeira religião. Vocês não adotam o mistério da piedade, que é magnífico e grandioso. E a pergunta vem para todos que frequentam igrejas, para todos que frequentam movimentos religiosos, para todos que estão envolvidos em alguma forma de espiritualidade. A pergunta é: você crê que Deus se manifestou em carne ou não? Se você não crê nisso, você é um ímpio. Não importa o que você faça, tão ímpio quanto aqueles ascetas que faziam tantos jejuns nos dias do apóstolo Paulo e que são atacados por ele aqui.